Olá, eu sou a Bárbara, produtora cultural e captadora de recursos. Esse vídeo, realizado por meio da Lei Aldir Blanc, é para falar um pouquinho sobre desenvolvimento de projetos culturais para leis de incentivo e captação de recursos. Bom, eu sou publicitária de formação primeira, trabalhei em São Paulo por 3 anos em agência de publicidade na área de planejamento. Depois disso, como produtora cultural, eu me formei em tecnologia de eventos na FATEC Jundiaí e desde então eu faço vários cursos de formação, principalmente no Cultura e Mercado. Vamos lá! A primeira coisa que a gente tem que falar sobre leis de incentivo é uma ideia do que é cultura. Segundo a Unesco, cultura é um conjunto de traços distintos de espirituais e materiais de uma comunidade. Daí vocês vão poder ver sucintamente a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco. Bom, essa declaração ela foi realizada no Mundiacult, no México, em 1982, na Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais. A Agenda 21 da Cultura afirma que as culturas, assim como o conjunto das políticas que mantêm a cultura viva, constituem um fator essencial no desenvolvimento sustentável das cidades e territórios no plano humano, econômico, político e social. Ou seja, a cultura ela serve não só para entretenimento, mas como o desenvolvimento de toda a humanidade em todas as suas facetas. Dito isso, o que é cultura para o Brasil? Na Constituição, no artigo 216, é declarado o que constitui o patrimônio cultural brasileiro. São as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagismo, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Ou seja, basicamente tudo que é realizado no território brasileiro se constitui como patrimônio cultural. E também temos o artigo 215, que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Ou seja, o Estado tem a obrigação de garantir para os seus cidadãos todo o acesso à cultura e também tem que garantir a quem produz o direito a ter acesso a fontes de financiamento, a editais, a incentivos, entre outros mecanismos. E o que é a diversidade cultural brasileira? A gente está falando do carnaval, da festa do meu boi bumbá, da festa do divino, da festa junina, das danças típicas do sul, das danças e das manifestações indígenas, da cultura negra, da cultura da mulher, da cultura LGBT, das baianas e das culturas estrangeiras, de todos os imigrantes que vivem aqui no território brasileiro. Além disso, a gente está falando de patrimônio material, como o Complexo FEPASA, e imaterial, como a capoeira. E todas essas riquezas se manifestam nas artes, no fazer cultural e na indústria criativa. Entre elas, o mestre artesão Expedito Celeiro, especialista em couro, as poesias de cordel, os grafites, por exemplo, do Cobre dos Gêmeos, os quadros da Tarsila do Amaral, os irmãos Campana e todo o seu mobiliário, os álbuns de música como a Ava Rocha, os filmes premiados como Central do Brasil, esse já é bem velhinho, mas são vários filmes premiados no Brasil e o último foi o Bacurau. As peças de teatro, a música e tudo mais. Bom, diversidade para a Unesco é fonte de intercâmbio, de inovação e de criatividade. A diversidade cultural é para o gênero humano tão necessária como a diversidade biológica para a natureza. E aí na Constituição, artigo 23,
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Ou seja, é um dever do Estado garantir todas essas manifestações culturais em diversos segmentos, com diversos mecanismos. Aí a gente entra na questão de política pública. Os conselhos municipais, estaduais e federais servem justamente para falar e discutir em cada setor sobre cultura, saúde, educação, entre outras. Bom, agora falando sobre cultura especificamente, nós temos o Sistema Nacional de Cultura, que foi desenvolvido em âmbito federal, que perpassa o estado e que nós chegamos na cidade. Em Jundiaí temos o Conselho Municipal de Políticas Culturais, composta por várias câmaras em vários setores culturais, como teatro, música, dança, culturas de etnias, LGBT, entre outras. Onde entra a lei de incentivo nessa história toda? A lei de incentivo está dentro dos incentivos, isenções e o abatimento fiscal que o governo promove, justamente para impulsionar o crescimento do mercado e o giro da economia. Permite a contratação, renovação de maquinário das indústrias e outros fatores que colaboram para o crescimento da empresa e da economia de um setor que, por vezes, não está muito bem desenvolvido ou que necessita de apoio financeiro. Bom, e o incentivo e a isenção e o abatimento fiscal estão em vários setores da economia. Por exemplo, a redução do IPI para a indústria automobilística, para a linha branca, para equipamentos eletrônicos. A gente tem as políticas agora do agrotóxico nos impostos de COFINS, PIS, PASEP e ICMS. A gente tem organizações sem fins lucrativos que também têm abatimento e descontos nos impostos. A gente tem as indústrias farmacêuticas nos impostos COFINS e PIS, entre tantos outros. A renúncia fiscal de 2017 foi de 284 bilhões de reais. E o setor que mais recebeu desconto foi o comércio e serviços com 28,5% de toda essa renúncia. Logo em seguida veio a indústria, a saúde, a agricultura, a educação com 4,85% e a habitação. Bom, o que é destinado para a Lei Rouanet e o audiovisual é 0,66% disso tudo, ou seja, apenas 1,874 bilhões de reais. Muito diferente essa cifra dos 80 bilhões que foi para o comércio. Mesmo recebendo apenas 0,66% de toda a renúncia fiscal que o governo promove, a Lei Rouanet ainda é muito benéfica para a economia. No caso, a cada R$1 captado pelos projetos que são incentivados, retorna à economia local R$1,59, ou seja, 49,8 bilhões de reais. Sem contar o impacto que a venda de produtos como livros, catálogos, ingressos, nem o impacto indireto de espectadores com transporte, hospedagem e alimentação. O incentivo à cultura gera empregos e consumo, gera impostos, porque quem tem a renúncia fiscal é o patrocinador, mas toda a cadeia produtiva cultural ainda assim paga imposto. Retorno para a sociedade e para o governo em forma de entretenimento, cultura, educação, formação, capacitação, entre outros. Investimento na economia criativa. E retornando tudo isso novamente à geração de empregos e consumo. Tudo isso, toda essa roda de investimento na cultura equivale a 2,64% do PIB. O PROAC ICMS, no caso, que é a lei de incentivo do Estado de São Paulo, entre 2013 e 2017, teve um impacto no PIB de 223 milhões de reais, 67 milhões de arrecadação e 300 empregos gerados. O impacto total na economia brasileira é de 715 milhões. A Lei Rouanet, a matriarca, criada em 1991, é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC. Ela é composta pelo Fundo Nacional de Cultura, pelo FICARD e o incentivo a projetos culturais via lei de incentivo.
Quando nós falamos de Lei Rouanet, estamos falando só desse último eixo. O Fundo Nacional de Cultura são os projetos que são incentivados, por exemplo, pela Funarte. E o Ficarte nunca chegou a ser realizado. Ou seja, a Lei Rouanet ela funciona apenas com um eixo. Um dado de curiosidade, entre a mudança de governo de 2018 para 2019, a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, não mudou de nome. Ela continua sendo chamada de Lei de Incentivo à Cultura. O que foi abolido, no caso, foi o apelido, Lei Rouanet. Como funcionam esses mecanismos? O Fundo Nacional de Cultura, por meio da Funarte, faz o repasse direto da verba do governo para o projeto por meio de editais. A Lei Rouanet é um repasse indireto. No caso, o governo aprova o projeto e permite que as empresas escolham quais são os projetos que elas querem patrocinar. Então, o dinheiro sai da empresa e vai para o projeto. O Fundo Nacional de Cultura, pela Funarte, é responsável por fazer a formação de público, pelo desenvolvimento de projetos que impactam localmente nas suas regiões. Enquanto que o incentivo a projetos culturais, que é a Lei Rouanet, como é conhecida, serve para alavancar a economia, como qualquer outra política de incentivo fiscal. Ou seja, injetar dinheiro num setor que necessita de investimento, como o caso da cultura. Quem pode patrocinar projetos na Lei Rouanet? Empresas e pessoas físicas, mas não é qualquer uma. Empresas precisam recolher do tributo de imposto de renda via lucro real, o que é mais ou menos 12% das empresas em território nacional. E as pessoas físicas, mas só aquelas que fazem imposto de renda com a declaração completa. Bom, mas não é todo o imposto de renda devido pelas empresas e as pessoas físicas que vão para os projetos aprovados na Lei de Incentivo. As empresas podem apenas investir nesses projetos 4% do imposto devido, enquanto as pessoas físicas 6%. E isso também depende da política de patrocínio de cada empresa. Elas podem pensar que querem mais visibilidade para a marca delas, elas podem querer mais relacionamento com o público, elas podem pensar mais em projetos que tenham uma questão de responsabilidade social mais forte, ou pensar em proponentes e projetos que tenham uma gestão e uma transparência melhor. Dentro da Lei Rouanet também temos a questão da diferença entre o artigo 18 e o artigo 26. Dentro do artigo 18, são projetos de artes cênicas, curta e médias metragens, livros, músicas eruditas ou instrumentais, preservação do patrimônio cultural e imaterial, construção de salas de cinema e teatro, doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, exposição de artes visuais. O patrocinador desses projetos pode abater 100% do valor investido do imposto de renda, ou seja, se ele investiu R$100.000, ele pode abater R$100.000 no imposto, até 4%. Para uma empresa investir R$100.000 num projeto, ela precisa dever para o governo R$2,5 milhões em imposto de renda. Portanto, são só empresas com grandes lucros que podem participar da lei de incentivo. Agora, o artigo 26 é qualquer outro projeto que não se enquadre nesses que eu mencionei. Dentro deles, você pode abater apenas 40% ou 30% do valor realmente investido. Ou seja, se a empresa investe R$100.000 no projeto, ela só vai abater de imposto de renda R$30.000. Depois de aprovado o projeto dentro da lei, o governo libera a abertura de duas contas, a conta bloqueio e a conta movimento. A conta bloqueio serve para receber todo o dinheiro do patrocínio, até o início do projeto. A partir do momento que o projeto começa, esse dinheiro é transferido para a conta movimento, onde tudo vai ser efetivamente gerido. Aqui no estado de São Paulo nós temos o PROAC, que é dividido em investimento direto do governo via PROAC editais ou indireto via PROAC ICMS, que é o abatimento no imposto ICMS, Imposto sobre Circulação e Mercadorias de Serviço. As empresas que pagam ICMS têm o direito de abater até 0,001% do imposto devido a 3%. Quanto maior o imposto devido, menor essa taxa. Quanto menor o imposto devido, maior a taxa de abatimento. Aqui
dentro do PROAC, não há diferença entre projetos. Todos eles são 100%, recebem 100% de investimento do patrocinador. E também temos o PROMAC, que é, no caso, a lei municipal da cidade de São Paulo, que tem o seu investimento, seu abatimento, no caso, de 20% no IPTU e no ISS devido. Qualquer pessoa física ou pessoa jurídica pode fazer uso do PROMAC, que está dentro da cidade de São Paulo, obviamente. Você não precisa ser dono do imóvel, mas precisa ter um contrato de aluguel. Tem uma diferença interessante no PROMAC, que ele iguala um proponente MEI de um PJ. Ou seja, um proponente que entre via MEI e um outro proponente via ME tem o mesmo direito. No caso das outras leis, Lei Rouanet e o PROAC e CMS, o proponente MEI é igual a uma pessoa física. Tem uma coisa interessante no PROMAC também, que ele usa a questão do 100% de abatimento do imposto, de acordo com a região de realização do projeto. O projeto que é realizado em sua maioria em regiões com menor IDH no município recebem 100% de abatimento fiscal, enquanto que os projetos que não são realizados nessas regiões recebem no máximo 75% de abatimento fiscal. A gente falou um pouquinho sobre lei de incentivo para entender como funcionam esses mecanismos. Agora a gente tem que fazer o projeto. Para fazer um bom projeto é necessário fazer um bom planejamento e uma análise profunda de todas as facetas. É importante pensar que o projeto tem 4 públicos-alvos. São eles: o próprio governo, a empresa patrocinadora, o público que você realmente quer atingir nesse projeto e você mesmo e sua equipe. Porque cada um demanda ações diferentes. Se nós não pensamos diretamente nesses públicos, nós temos um problema sério depois na captação de recursos. Bom, uma das análises importantes de se fazer é a 5W2H, que define basicamente algumas diretrizes do projeto. Coisas básicas como o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando, por quem será feito, quanto vai custar, como será feito e quem é o público. Como eu falei, o público sempre aparece. No caso, os 4 públicos. Como será avaliado esse projeto? Quais serão as métricas? Quais são os mecanismos que financiarão esse projeto? Quais são as contrapartidas? Depois disso, a gente tem que fazer algumas outras perguntas básicas para análise de histórico. Esse projeto já foi realizado antes? Foram as mesmas pessoas que realizaram antes? É um projeto de circulação? Quais foram os resultados em que foram tidos até agora? Qual foi o público prioritário desse projeto? Quais foram os patrocinadores, se tiveram patrocinadores antes? Qual que é a história dessa CIA? Ganhou algum prêmio? E o projeto ganhou algum prêmio? Qual é o histórico do proponente, no caso? Se o proponente tem o KNAI certo para entrar na lei de incentivo, tem o histórico suficiente para isso? Se já realizou projetos assim ou se não? Quais são os currículos dos envolvidos e o clipe? E os direitos autorais? E direitos autorais é uma das partes mais importantes. E depois nós temos que analisar qual que é a região e o porte do projeto. A região no qual o projeto está sendo executado muitas vezes define o porte do projeto. Ou seja, a Lei Rouanet prevê projetos maiores, de grande circulação, de grandes impactos, que vão para vários estados ou várias cidades. O ICMS pensa numa questão mais regional, de várias cidades da mesma região, enquanto um projeto municipal, obviamente, só está pensando no município. O mesmo projeto pode ser desenvolvido para as 3 leis, depende de onde você está, obviamente. Ele pode ter um braço que ele vá para fora do estado, ele pode ter um outro braço que fique só no estado, numa região, e outro braço que aconteça só numa cidade que tenha a lei de incentivo. E aí nós temos que analisar também as diversas fontes de financiamento. Não é só porque você está fazendo um projeto para a lei de incentivo que não dá para analisar quais outros meios que você pode receber ou dar continuidade ao projeto. Então, como esse projeto pode ser continuado após a lei? Ele pode sobreviver de bilheteria?
ele pode ser vendido para escolas? E os direitos autorais, pode ser vendido para fazer esse mesmo espetáculo em outra região? Tem direito de exibição, como no caso filmes, documentários, animações, etc. E licenciamento de produto, rola? Fundos setoriais, pode ser uma possibilidade? E empréstimo? Cotas de participação, talvez, como uma empresa? Leis de incentivo, como a gente está falando aqui, ou editais, patrocínio direto, ações promocionais que alavanquem a bilheteria, como por exemplo 50% de desconto, ou crowdfunding, ou produtos no meio do cenário, como o cinema faz bastante, ou as permutas, que isso é bastante comum no setor. Depois temos que analisar qual que é o ciclo de captação e aprovação do projeto. Ou seja, quando o projeto é colocado na Lei Rouanet, ele demora mais ou menos uns 3 meses para ser aprovado, enquanto um projeto no PROMAC, da última vez, demorou 5 meses e meio. Ou seja, isso impacta claramente como vai ser a captação. Enquanto a Lei Rouanet permite que o seu projeto seja captado por 3 anos, o PROMAC e o ICMS só permitem que seja realizado pelo ano fiscal que ele foi aprovado, mais um ano, ou seja, 1 ano e meio. E aí, se o projeto demora 6 meses para ser aprovado, ou 5 meses para ser aprovado, você só vai ter 1 ano para captar, o que pode atrapalhar muito os seus planos. Depois disso, nós precisamos fazer uma análise SWOT, ou a nossa análise fofa. Ela é super fofinha, porque ela nos ajuda a pensar o que nós temos internamente e o que nós temos externamente ao projeto. No caso das forças, nós vamos elencar todas as forças que o projeto tem. Por exemplo, nós temos um trabalho muito bom de formação de público. Nós temos experiência. Nós temos capacidade técnica. Nós temos um histórico de premiação ou de patrocínio. Bom, depois nós temos que analisar quais são as fraquezas do projeto, o que pode ser complicado dentro do projeto. Entre eles pode ser uma questão de falta de experiência na realização desse projeto, pode ser falta de tempo para captação, pode ser um problema de cronograma, pode ser um problema de assunto. No caso, o assunto que é abordado no projeto ele é espinhoso e pode dificultar a captação. As oportunidades e as ameaças, no caso, falam do cenário externo ao projeto. No caso das oportunidades, nós precisamos elencar tudo o que está fora do projeto e que pode nos ajudar. Por exemplo, assuntos que estão em alta, que conversam com o projeto. Ou questões políticas que facilitam a entrada desse projeto. Por exemplo, existe agora no governo do estado de São Paulo e no município de São Paulo e em Jundiaí uma política pensada na primeira infância. Se o seu projeto fala com a primeira infância, isso é uma oportunidade. No caso das ameaças, você precisa elencar tudo o que pode atrapalhar o projeto, mas não depende de você, é externo. Por exemplo, uma mudança nas políticas de lei de incentivo é uma ameaça. Ou uma coisa que nós estamos vivendo hoje em dia, pandemia. Depois nós precisamos pensar como vamos fazer as métricas e os resultados do projeto. É muito importante ter uma avaliação final do projeto, não só para a prestação de contas, mas para o patrocinador perceber o quanto que foi desenvolvido e também para termos um parâmetro para os próximos projetos. O que a gente acertou e o que a gente errou, para corrigir melhor as coisas. Agora nós vamos falar um pouquinho de cronograma e orçamento. Os dois andam sempre juntos, são inseparáveis. Portanto, tudo que você mexer no orçamento vai reverberar no cronograma e vice-versa. É importante que nos dois você elenque todas as etapas do projeto e todos os profissionais que serão pagos e todas as coisas que serão compradas para você ter uma real dimensão do projeto. Ele pode ser megalomaníaco, mas obviamente nós temos depois que analisar o quanto isso vale a pena. A gente precisa pensar também que um orçamento grande pode impactar a captação de recursos e um orçamento muito pequeno pode inviabilizar. Precisamos encontrar esse meio termo. O cronograma também vai mandar o quanto que esse orçamento vai ser viável. Um projeto de 12 meses com certeza terá muito mais impacto no orçamento do que um projeto de 6.
depois nós temos que fazer um diagnóstico e estratégia de ação. Quem é o nosso público nessa história toda? Como eu falei, são sempre 4. Mas nesse caso nós estamos falando do nosso público final. Quem é o nosso público? Quem vai assistir essas ações? Quem vai participar disso tudo? Quem vai receber a fruição cultural? Qual que é o perfil demográfico deles? Quais são os hábitos, os gostos, as relações? Onde eles estão, onde eles moram? Para onde vão? Como vão? Onde se alimentam? Onde vivem? O público é extremamente importante para o nosso projeto, pois é ele que vai definir que patrocinador nós queremos. Se a gente vai fazer um evento para criança, não podemos tentar um patrocínio de uma cervejaria. Além disso, a definição do público é vital para a definição da comunicação do projeto. Se estamos falando com pessoas jovens e que gostam de internet, a comunicação vai agir de um jeito. Mas se estamos falando com um projeto que é para idosos, a nossa comunicação vai ser de outro. Idosos normalmente não estão na internet, portanto precisamos fazer ações que ajudem com que essa comunicação chegue para o idoso. No caso, anúncios de jornal, cartazes em padarias e bancas de jornal, ou farmácias ou supermercados, é uma boa opção. O público também impacta em como o projeto vai ser realizado. Por exemplo, se estamos falando novamente com idosos, não dá para fazer um espetáculo de teatro às 9 horas da noite. É um público que costuma voltar para casa mais cedo, prefere estar em casa nesse horário. Portanto, temos que fazer um espetáculo às 5 horas da tarde, talvez. Como eu falei antes, precisamos pensar no que a lei pede, mas não só isso. Como a gente vai fazer com que esse público se sinta confortável dentro do nosso estabelecimento ou dentro do nosso projeto? Estruturas de contrapartidas sociais são extremamente importantes para qualquer projeto. Pensar em acessibilidade, inclusão e ampliação de acesso é um tema em alto. Como a gente estava falando na FOFA, é uma força, uma oportunidade também. Então, quando a gente está pensando na dificuldade de locomoção das pessoas ou com deficiências, a gente precisa pensar em ações para ajudá-las. Se o lugar que a gente está fazendo o evento não tem rampa de acesso, talvez a gente possa construir. Se, por exemplo, tem acesso, mas a pessoa tem dificuldade de andar sozinha, a gente pode ter alguns monitores que ajudem nesse transporte. Além disso, também podemos pensar em intérprete de Libras e audiodescrição que façam sentido dentro do projeto. Ônibus, bate-papos, oficinas, etc. Essas estruturas de contrapartidas também se transformam para o patrocinador em visibilidade, relacionamento e responsabilidade social. Depois de analisado, planejado, discutido, organizado e aprovado dentro das leis de incentivo, chegou a hora da nossa querida captação de recursos. E aí o grande tendão de Aquiles. A maioria dos projetos que são aprovados dentro das leis de incentivo não são captados. Por quê? Porque é difícil captar? Sim, é difícil captar. Mas às vezes é porque o projeto não foi analisado do jeito que precisa, não foi planejado pensando no patrocinador e no público final. Só foi pensado no grupo artístico e no que o governo pede dentro da lei de incentivo. É importante nesse momento que o projeto esteja muito bem planejado para a captação de recursos ser um sucesso. Além disso, nós temos uma questão de uma diferença dentro da captação de recursos com os projetos de editais. Com editais nós temos a concorrência de projeto contra projeto. Enquanto na captação de recursos e leis de incentivo, nós não temos essa concorrência dentro da lei de incentivo. Nós temos a aprovação. Se o projeto é viável no âmbito orçamentário, de cronograma e de objetivos, a lei de incentivo aprova. Agora, se ele não foi pensado em termos de captação, como eu já havia falado antes, pensado para o patrocinador e para o público final, nós vamos ter muita dificuldade na captação. Bom, vamos lá. Para um bom planejamento de captação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma análise fofinha. De novo, nós vamos analisar as forças e as ameaças, as fraquezas e as oportunidades. É assim que a gente vai perceber se o projeto está realmente coerente. A partir disso, nós vamos traçar os planos de cotas. É necessário nos basearmos no valor da cota principal e a porcentagem de bloqueio de cada lei de incentivo. O que é o bloqueio da lei de incentivo? Para o projeto poder ser iniciado em cada lei, ela tem que receber
um valor de patrocínio X. No caso da Lei Rouanet, a partir de 35% do valor captado já pode começar o projeto, enquanto o PROMAC é 50%. Então a cota ouro é interessante que seja 50% do projeto. Assim você vai garantir que vendendo a cota ouro, você vai poder realizar o projeto. Aí depois a gente vai completar isso com as outras cotas. Dependendo do tamanho do projeto, dá para colocar uma das cotas com 100% do valor do projeto. Depois de analisar o valor de cada cota, nós precisamos pensar em quais são os benefícios que cada cota vai entregar para o patrocinador. São basicamente 4 esferas de benefício: visibilidade, onde, como e de que maneira o logo da empresa vai aparecer; relacionamento com, por exemplo, entrega de ingressos para o patrocinador e seus funcionários; responsabilidade social, quando a gente fala de acesso e acessibilidade do projeto; e transparência, gestão e atendimento, que é como o projeto vai se relacionar com esse patrocinador. Se vai ter relatórios mensais, se ele vai receber algum relatório final, que é super importante que isso aconteça. Dentro de cada esfera vão ter os respectivos benefícios, como chancela apresenta, logo nos materiais impressos e digitais, os 10% dos ingressos, apresentações com intérprete de Libras, como responsabilidade social, bate-papos, relatórios de avaliação do projeto, etc. Como é que a gente encontra esses patrocinadores? Essa é a grande questão da captação de recursos. Nós precisamos encontrar patrocinadores que casem com o nosso projeto. E como fazer essa análise? Bom, as próprias leis de incentivo dão uma parte dessa resposta. Dentro do sistema da Rouanet, a Versalic, você consegue ver todos os projetos que já foram aprovados e captados dentro da lei e todos os patrocinadores conectados com esses projetos. Então dá para fazer uma boa análise de quais projetos foram patrocinados por quem. E aí a gente consegue traçar que patrocinador gosta de dança, ou de teatro, ou de exposição de artes. No caso do PROAC e do PROMAC, eles só liberam a lista de patrocinadores aptos a patrocinar naquele ano. Então a gente não consegue ter essa análise mais acurada. Outras coisas que a gente pode nos ajudar são revistas de negócios e notícias sobre impostos. No caso das revistas de negócios, a gente consegue analisar qual empresa é destaque do ano, qual que teve maior lucro, as 50 empresas maiores do ano, esse tipo de coisa. Também podemos analisar quais são os assuntos de interesse. Por exemplo, uma empresa que se importe mais sobre a questão da mulher, ou do machismo, ou do racismo, é uma empresa que tem uma capacidade, um interesse por projetos desse tipo. Também temos que analisar as notícias sobre impostos. Se, por exemplo, um determinado setor está tendo que pagar mais ICMS do que outro, é um bom lugar que a gente pode atacar. Também temos o LinkedIn, onde nós podemos não ver a empresa, mas ver as pessoas que trabalham lá e encontrar melhor com quem a gente pode falar no setor de marketing, sustentabilidade da empresa. Depois que a gente analisou todas essas empresas, nós podemos classificá-las de acordo com o maior potencial de patrocínio e o menor potencial de patrocínio. Para isso, nós usamos a ferramenta VIC. A nossa querida VIC pode classificar cada eixo, vínculo, interesse e capacidade de acordo com o perfil do patrocinador. Nós podemos dar um número de 1 a 3 ou de 1 a 5 para ajudar a gente a determinar isso melhor. Por exemplo, estamos captando um projeto de teatro. A gente está lá analisando uma empresa e a gente vê que ela já patrocinou teatro na vida. Então quer dizer que no vínculo, que é o tema do projeto, ela pode ser colocada como 3, porque ela já tem histórico de teatro. Agora, se outra empresa entra como mais projetos de literatura, a gente coloca como 1, porque ela não está muito familiarizada com o teatro. Agora, dentro do I, a gente analisa o interesse. Que tipo de teatro já foi feito? Ele está falando mais de teatro musical? Ou de teatro para criança? Então a gente analisa isso de acordo com o nosso projeto. Se o nosso teatro é uma tragédia grega, e a gente está analisando uma empresa que faz mais teatro infantil, a gente vai ter que colocar um vínculo bem baixo, um interesse bem baixo, 1, por exemplo. Agora, se ela faz projeto adulto, de teatro adulto, a gente pode colocar um 2 ou até um 3, dependendo de como a gente encontra essa empresa.
E depois a gente analisa a capacidade de investimento. Quanto que ela já investiu, por exemplo, na Lei Rouanet? Ela faz altos investimentos de patrocínio, cotas grandes de 300, 400, 500 mil reais, ou ela faz aquele investimento bem pequenininho de 25 mil. É aí que a gente analisa a capacidade e coloca de 1 a 3. Agora está na hora de entrar em contato com esse patrocinador. Depois de fazer todo esse planejamento e essa análise, fica mais fácil conversar com ele, porque a gente já sabe como é que eles funcionam. Mas nunca se esqueça, ouvir é sempre importante. Às vezes, eles mudaram algumas diretrizes na empresa e você não sabe. Ouvir o que eles têm a dizer e o que eles precisam é essencial para que a gente consiga conversar com eles da melhor maneira possível. E aí você conseguiu o patrocinador. O patrocinador adorou as cotas de patrocínio que você desenvolveu, todo o plano de comunicação e tudo mais. Agora está na hora de colocar isso no papel. Tudo que foi combinado com o patrocinador tem que constar em contrato. E é importante que você avise que, dependendo da cota que ele comprou, é necessário esperar os outros patrocinadores para dar continuidade ao projeto. Ou que, se não havendo mais patrocinadores, você precise cancelar o projeto ou poder fazer 50%. Mas é importante que ele fique sabendo de absolutamente tudo o que está acontecendo. Dentro da realização do projeto, o captador de recursos é o porta-voz do patrocinador dentro do projeto e o porta-voz do projeto dentro do patrocinador. Deste modo, ele necessita analisar tudo o que está acontecendo dentro do projeto, se as contrapartidas estão sendo cumpridas do jeito que foi combinado. E também assessorar o proponente caso ele tenha algum problema de gestão, para que o projeto saia do melhor jeito possível e que não haja problemas no meio do caminho. Assim ele consegue fidelizar o patrocinador para o projeto e vice-versa. Além da prestação de contas parciais que tem que ser feita para a lei de incentivo, é importante que essas prestações de contas também sejam feitas para o patrocinador, independente dele exigir isso ou não. Assim a gente mostra mais transparência e gestão do projeto. Além disso, a prestação de contas final também deve ser apresentada para o patrocinador, de um modo mais bonito e mais lúdico, mas de uma maneira que mostre os resultados e o impacto que o patrocinador teve no projeto, mostrando quanto o patrocinador foi essencial para a realização do projeto e mostrando que a gestão é boa. Com a prestação de contas final do projeto, nós chegamos ao final desse vídeo também. Eu espero que com essa pequena pincelada em relação à cultura, lei de incentivo, desenvolvimento de projeto e captação de recursos, eu tenha desmistificado alguns conceitos básicos sobre o setor. Espero que vocês consigam trilhar o caminho de vocês e se vocês precisarem, estou aqui. É só entrar em contato, que a gente bate um papo. De preferência ao vivo, mas se não der, a gente pode fazer virtual também. Tchau!